Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Costa da Manhã. Nessa série de reflexões a respeito da vida cristã vitoriosa. E estamos terminando este tema neste mês com o assunto sobre jejum e oração. Então, tomando como modelo a oração de Neemias. Neemias, que foi um agente de Deus na reconstrução, na restauração, na reconstrução dos muros de Jerusalém. E aqui nós temos um modelo muito lindo a respeito da oração, um padrão, né, como nós vimos, do modelo da oração ensinada por Jesus aos seus discípulos. Nós começamos então falando que a vida cristã vitoriosa começa com um jejum e também com a oração. Nós vamos então lembrar algumas coisas hoje daquilo que nós vimos, antes de entrarmos no assunto sobre jejum na segunda-feira. Nós entendemos que a oração é sim o maior força da terra, o maior poder do universo é a oração. Então, nesta oração de Neemias, nós temos tantas coisas preciosas que nós aprendemos, pois é através dessa força poderosa que Deus sustenta o seu povo em meio aos problemas e às dificuldades que eles enfrentam. A oração sempre será a chave para a vitória em qualquer área das nossas vidas. A oração é a chave da excelência em todas as áreas da vida de um cristão. Então, aprendemos que a oração não é uma atividade, na verdade, a oração é um relacionamento, a forma como nós nos comunicamos, como nós falamos com Deus, é através da oração. Oração não é um instrumento natural, na verdade, é sobrenatural. Então, nós aprendemos com a experiência de Neemias a respeito da oração. E nós vimos, então, alguns princípios muito importantes na oração de Neemias, né? Quando ele recebe aquela notícia a respeito de como estava a cidade, de como estava o seu povo, a primeira atitude que ele teve foi se colocar na brecha, intercedendo pelo povo, colocando então nessa atitude humilde, porque só os humildes oram e buscam a Deus. Então nós aprendemos como nós podemos vencer as nossas guerras através de Neemias. Então, para nós vencermos, né, as nossas batalhas, nossas demandas, né, aquelas coisas que para nós parecem impossíveis, como nós sabemos que tudo é possível àquele que crê. Então nós podemos ver através de Neemias como ele recebeu a resposta de Deus depois de ter passado então por esse tempo de oração, 4 meses orando para que Deus trouxesse então as estratégias e também habilitasse ele para esta grande obra. E nós vimos então que a oração ela tinha algumas partes importantes, né? Ele começava com adoração, partia para o louvor, para as ações de graças, a importância da confissão, né? Então ele se colocou como o próprio povo, tomou então a identidade do povo, confessou os pecados do seu povo, né, diante de Deus, não do povo, mas como seu, tomou como seu, e ele então começou a receber o favor de Deus quando ele então ora exatamente dessa forma como nós aprendemos, né? Então, a importância de nós entendermos que a oração ela tem princípios e esses princípios eles são importantes para a nossa vida. E nós vimos também, encerramos, né, a nossa oração pensando a respeito de como ele fazia, a importância da gente conhecer o caráter e a natureza de Deus, né? Nós nos prostramos diante de alguém que nós sabemos que
ele é confiável, ele é fiel, e Neemias também usa, então, né, a própria palavra de Deus como um argumento nas suas orações, né? Lembra, então, a Deus a aliança que ele fez no meio do povo, se o povo se arrependesse, ouvisse, então o Senhor o perdoaria e os traria, então, de volta e restauraria a sorte de Sião. Então, nós estamos aqui, aprendemos coisas muito preciosas a respeito da oração de Neemias. E nosso último assunto foi removendo, então, as barreiras que nós vimos ontem, como foi importante a renovação da aliança. Então, esses detalhes importantes, né, da renovação da aliança que Deus tinha feito, então, com o seu povo. Então, nós aprendemos coisas preciosas e eu gostaria, então, na segunda-feira, nós vamos estar falando a respeito, então, da segunda parte, que é a questão do jejum, como que nós podemos, então, vencer as nossas guerras através do jejum. Então, são fatos muito importantes nós entendermos isso, né? Toda pessoa sabe que tem um chamado, um dom, uma missão de Deus e nós entendemos que sem Ele nada nós podemos fazer. Isso é, então, a motivação para a nossa oração, a força motriz da oração é saber que sem Ele nada nós podemos fazer. Então, a oração de Jesus, lá em João 15:5, ele fala: sem mim nada podeis fazer. Então, nós podemos realmente, somente conclamar o poder de Deus, que ele traga para a terra aquilo que ele já gerou nos céus, quando nós temos esse entendimento, que nós pedimos a Deus que ele faça aquilo que nós mesmos não temos capacidade para fazer. Então, não desvalorize a importância da oração na sua vida, como é importante a oração secreta, a oração silenciosa, mas como é importante a oração em grupo, em 2, 3 reunidos, aquilo que vocês pedirem em meu nome, assim eu farei. Então, a oração, ela pode alcançar de muitas formas, de várias maneiras, uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, uma multidão pode mudar a história de um povo, né? Essa é a força da oração. Então, nós podemos sim usar a oração como meio de recorrer aos recursos infinitos que Deus tem para nós. Então, através de Neemias, nós podemos descobrir que a oração é uma imensa fonte de poder. Então, mesmo que ele enfrentasse muitos problemas, e muitos problemas mesmo, que eram muito grandes, ele levou cada uma daquelas questões, né, nesses 4 meses, provavelmente todas as suas indagações, as suas perguntas íntimas a respeito de como aquela obra iria acontecer, tudo isso ele resolveu diante de Deus em oração. Quando ele saiu, ele já sabia e tinha confiança de que a obra que Deus estava habilitando ele para fazer iria começar e iria terminar, porque Deus mesmo havia prometido. Então, ele encontrou a solução, as perspectivas, né, dos problemas que ele poderia encontrar, tudo isso, ele encontra resposta ou solução por meio da oração. E ele, então, nesses 4 meses também estabelece, né, as prioridades para que ele alcance aquele propósito. Então, resultado das orações de Neemias por seu povo era um obstáculo, né, intransponível. Todas as coisas que ele ouviu pareciam coisas que não poderiam ser conduzidas, mas nesses 4 meses de intercessão assim intensiva, Deus deu toda a solução daquele problema. Então, mudou a perspectiva dele. Então, é importante a gente entender e realmente levar a nossa vida de oração, estabelecer ela como uma prioridade em nossas vidas, assim como foi na vida de Neemias. Se temos propósitos, se precisamos de cura, de libertação, de salvação, restauração, restituição, reconciliação em qualquer área da nossa vida,
nós devemos priorizar a nossa vida de oração. Lembrando que em Romanos 8, 26 e 27, nós temos que o Espírito Santo de Deus, ele tem gemidos inexprimíveis, né, que ele leva diante de Deus. Ele nos ajuda em nossas orações. Então, Deus não deixa de atender as nossas orações, mesmo quando a gente nem sabe mais como orar. Então, que nós possamos prevalecer vitoriosos na nossa vida, lembrando que a oração é a chave, é o segredo, é ele que nos leva à vitória. Então, essa é a diferença de alguém que sabe que existe uma obra grandiosa e que sem Deus ele não pode fazer, e que na verdade Deus sempre nos convida para nós juntarmos a ele nesta obra. Ele nos habilita, mas isso precisa de fé e precisa de oração. Então, na segunda-feira nós vamos falar a respeito do jejum, e no dia 28 nós vamos então falar a respeito do nosso propósito de 40 dias de jejum e oração no nosso canal Porções Diárias. Que Deus então abençoe você e até segunda-feira com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã.